Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Batini aqui e hoje a gente vai para o 11º dia de Copa, dia que decidiu os grupos C e grupo D da Copa do Mundo. Mais uma vez, emoção até o final do jogo, então como a gente falou no vídeo de ontem, que eu vou deixar aqui no card, de ontem em diante todo dia vai ter alguma emoção diferente, ou valendo alguma vaga, ou algum gol histórico, enfim, alguma coisa do gênero sempre vai aparecer. Com certeza a gente vai ter muita e cada vez mais emoção daqui até a reta final. Então, vem comigo, vamos falar um pouquinho desse dia de Copa e ritual de sempre. Se não se inscreveu, se inscreve. Se curtir, deixa o seu joinha. Se não curtiu, deixa o seu de joinha. O feedback é importante. E coloca aqui nos comentários. A Argentina vem forte. A Argentina tá crescendo e ninguém vai parar mais ela. E se tiver também algum feedback, alguma sugestão para os vídeos, também deixa aqui no comentário que a gente para, conversa e melhora o conteúdo para vocês. Bora! Bom, galera, vamos falar então um pouquinho dos jogos de hoje, começando com as decisões do grupo D, que foi na frente do grupo C por algum motivo. Mas basicamente o primeiro jogo que a gente tem a falar é Tunísia e França. A França que veio toda mexida, não veio com algum dos seus principais jogadores, Griezmann, Dembélé, o próprio Mbappé, eles não começaram jogando. A França dominou boa parte das ações do jogo, mas não fez uma grande partida. Querendo ou não, a França, eu acho que das principais seleções foi a que mais sofreu de fato com lesão. Então ela tem muito menos elenco e elenco de qualidade, porque ela conseguiu repor boa parte dos jogadores. Mas ela tem muito menos elenco para conseguir rodar nos jogos da Copa do Mundo. Então, de fato, aqui a França tem menos elenco para rodar a Copa do Mundo. Hoje ficou muito claro que sem as principais peças, principalmente ofensivas, a França queria muito pouco. E querendo ou não, teve uma surpresa que foi a vitória da Tunísia. Vitória essa da Tunísia que foi dramática, porque teve um gol da França no final do jogo. Aconteceu até uma coisa bizarra que eu preciso depois ver se a regra permite ou não. Imagino que permita, senão alguém tinha parado de alguma maneira. Mas a Tunísia faz o primeiro gol aos 13 do segundo tempo. E a França tenta reagir, começa a martelar. O Didier Deschamps fala, pô, não vou pra fase de mata-mata perdendo pra Tunísia, né? Vai pegar mal, pode embalar emocionalmente o time. E aí ele colocou algumas das principais peças que estavam fora. Então, o Dembélé, o Griezmann, que fez o gol anulado, e o próprio Mbappé entraram no segundo tempo, depois que tomou o gol, para pelo menos garantir o empate e passar invicta para o mata-mata. Acabou não dando certo, teve um lance muito específico, muito bizarro, que o Griezmann faz o gol no final do jogo, aos 80 e muitos já do jogo. O jogo termina com o empate entre Tunísia e França, aí o pessoal já fala, pô, mas nem a vitória a Tunísia conseguiu, que pena, a França sai invicta. Resultado importante, apesar de preocupante de alguma forma. E aí, de repente, o pessoal começa a anunciar que a Tunísia ganhou o jogo, a Tunísia ganhou o jogo, a Tunísia ganhou o jogo. Eu falei, ué, a Tunísia fez 2-1 no limite do fim do jogo, eu não vi. E aí eu parei pra olhar, basicamente o jogo acaba, o árbitro vai pro VAR, anula o gol, o jogo recomeça no tempo que tinha anulado o gol e termina de novo. É uma coisa meio estranha. No tempo que anula o gol, não, acho que inclusive o jogo só recomeça pra terminar, enfim. Foi bem bizarro. Não fazia ideia que isso ia acontecer, levantou um monte de discussão se o VAR está atrapalhando o futebol, se o VAR está fazendo a gente consumir futebol, ter uma noção de futebol diferente do que ela originalmente deveria ser. Eu, na média, acho o VAR muito mais positivo, principalmente por impedimentos muito óbvios, bolas que entram e o juiz não vê, algum lance de expulsão, de agressão fora da jogada. Para lances que são muito crassos, que são muito óbvios, eu acho que o VAR é super válido porque, cara, é muito improvável que o ser humano, o árbitro, os seres humanos bandeiras consigam ver tudo no jogo. É muito dinâmico, o campo é muito grande. Eu tenho algumas dúvidas sobre aqueles impedimentos muito milimétricos de começo, de cabeça, de ombro. Enfim, nesse caso aqui, fez-se justiça à Tunísia, que sai com uma vitória que é surpreendente. A Tunísia é uma seleção consideravelmente mais fraca do que a França, mas de fato não muda o resultado do grupo. A França continua passando em primeiro, a Tunísia continua sem se classificar. Enfim, pela regra você faz, mas teve pouco efeito prático de verdade. Também não acho que o árbitro tem que ficar fazendo conta para saber se aciona o VAR ou não, não é isso. Mas eu acho que o VAR ainda é uma coisa muito nova. É a primeira vez que a gente está tendo um VAR, com uma Copa com o VAR, com os impedimentos semi-assistidos, não aquelas linhas bizarras que a gente vê aqui no Brasil. Então é uma tecnologia que com certeza veio para ficar, que ainda precisa evoluir, tem alguns ajustes para fazer, algumas adaptações na regra, mas de uma forma geral o VAR é muito mais positivo do que negativo. Só que de vez em quando a gente vê umas bizarrices como essa,
Mas sem o VAR, o que acontece também é, putz, ali na mesa redonda, no pós-live do Casé, você acaba vendo um lance muito absurdo que o juiz não viu e pode mudar muito o resultado do jogo, então meio que você tira e põe. Na média, eu acho que é muito mais saudável. Mas de fato, o único resultado que eu acho que é surpreendente do dia de hoje foi a Tunísia ganhando da França. França, bandeirinha amarela para eles. De novo, mata-mata é muito diferente de fase de grupos. Mas a França não fez jogos impecáveis, não fez jogos incríveis, não teve nenhuma atuação do nível da Espanha ou da Inglaterra na estreia. Jogou bem em boa parte dos jogos, mas nada que brilhe o olho e depende muito do seu grande jogador, o Mbappé. Vindo pro segundo jogo desse grupo, Austrália e Dinamarca, cara, aqui eu acho que é de fato a primeira decepção da Copa do Mundo. O pessoal falou muito do Qatar ser eliminado tão cedo, por ser o país que cedia e tal. Mas a seleção qatari, ela de fato é muito fraca. O Qatar não tem nenhum tipo de história cultural com o futebol. Mas para mim a Dinamarca ser eliminada sem conseguir nenhuma vitória, sem ameaçar nenhum dos seus adversários, em nenhum momento a Dinamarca não ameaçou nem a Austrália nem a Tunísia, que são seleções em teoria de outro escalão, de outra prateleira. E a Dinamarca é eliminada em último do grupo, se não me engano, a gente consegue ver aqui no final. É eliminada em último no grupo com apenas um pontinho, 2 derrotas e um empate, fazendo apenas um único gol. Então, complicado, sabe? Complicado. Fez um único gol? Tô falando besteira. Fez um gol contra a França na derrota, 0-0 contra a Tunísia e 1-0 para a Austrália hoje. De fato, sem fazer nenhum gol. Então, putz, complicado, né? E esse jogo aqui, ele foi bem duro de assistir, porque foi um jogo ruim. A Austrália também não tem uma grande seleção, mas a Dinamarca, de fato, assim, ela esqueceu que era a Copa do Mundo, ela esqueceu de vir para a Copa do Mundo. O Eriksen também não conseguiu fazer muita coisa. Decepção. Eu imaginei que eles poderiam brigar pelo segundo lugar e talvez surpreender umas oitavas, se pegar algum grandão e fazer algum jogo duro. Por causa das eliminatórias, por causa de Nations League. Só não aconteceu. Na hora que a Dinamarca precisou jogar bola, ela não jogou. Ela teve 3 oportunidades contra 2 seleções, com perdão da sinceridade, fracas, frágeis. E não fazer gol nem contra a Tunísia, nem contra a Austrália. E de novo, não é não fazer gol, é não ameaçar. Eu não lembro de uma bola na trave, eu não lembro de um goleiro fazendo uma mega defesa, de envolver a defesa, de um chute de fora, de uma falta, de um cruzamento, de nada. A Dinamarca, pra mim, é, por enquanto, a grande decepção dessa Copa. E aí, de fato, como é que o grupo termina, né? A gente acabou vendo um pouco lá no final. França passando em primeiro com a Austrália em segundo, empatadas em 6 pontos. Aqui, saldo de gols e gols marcados contam muito pra França, por causa do bom resultado que ela teve de 4-1 contra a Tunísia. Não lembro se foi 4-1 3-1, mas foi um bom resultado que a França teve. A Austrália já foi meio que aos trancos e barrancos. Mas, de fato, assim, se a Dinamarca empata a Tunísia, talvez tivesse chance, mas por causa do saldo de gols também não. Honestamente, era um grupo que ainda, mesmo chegando na última rodada e sendo essa última rodada meio estranha, ainda era pra Dinamarca ganhar o jogo e passar em segundo sem muito susto. Era o que era para ter acontecido, mas a Dinamarca não quis jogar, então a Austrália vai para as oitavas de final. E a gente já sabe os confrontos tanto de França e Austrália por causa do grupo C, que vamos olhar agora. Primeiro jogo do grupo C, Argentina e Polônia. A Argentina jogou melhor, a Argentina tá melhorando nessa Copa do Mundo. Partida contra a Arábia Saudita não foi tão boa, partida contra o México foi um pouco melhor, partida contra a Polônia foi bem melhor. Acho que o Scaloni fez 5 mudanças por segundo jogo, 3 agora pro terceiro jogo. Então ele claramente ainda não achou a tua seleção, não achou a seleção que para ele é ideal, não tá encaixada. Mas a Argentina vem melhorando, vem aumentando de produtividade, vem sendo mais o que a gente esperava dela antes da Copa começar. Vence a Polônia, que, cara, honestamente, não fez absolutamente nada em campo. Não jogou, com perdão do português, porra nenhuma. O Lewandowski não teve nenhum perigo. Teve ainda um pênalti aqui, aquele pênalti meio estranho que o Messi perdeu. O melhor goleiro da Polônia, o melhor jogador da Polônia, eu já estragando a brincadeira, foi de longe o Szczesny. Cara, o Lewandowski não veio pra Copa. Perdeu um pênalti. Fez só aquele golzinho solto no último jogo. Cara, muito ruim a seleção polonesa. De novo, mata-mata é outra história, mas assim, parece muito que a França que vai pegar a Polônia vai só passar por cima e não vai ter muito o que fazer. A gente pode surpreender, eu posso queimar a língua, mas cara, a Polônia não tá jogando nada. Absolutamente nada.
A Argentina fez a dela, fez a lição de casa, ganhou com 2 gols, consegue a primeira colocação. Então, depois daquele vexame contra a Arábia Saudita na estreia, termina na posição que todo mundo esperava, sem muitos sustos. Teve um pouquinho de susto contra o México, mas hoje contra a Polônia só passou por cima. E aí o último jogo, Arábia Saudita e México. Aqui teve uma coisa muito engraçada, porque a Arábia Saudita e México, assim, todo mundo aqui de certa forma tinha alguma chance de beliscar uma vaga, alguns mais ou menos prováveis, precisando golear para tirar saldo e algo do gênero. Peço desculpa pela rua, deixa eu dar, tá passando bastante moto aqui e eu não estava esperando por isso. Mas esse aqui foi a grande emoção do dia da Copa, porque 2-0 para a Argentina e 2-0 para o México, eles empataram em tudo. E aí foi para os últimos critérios de desempate, que foram cartões. Cartões vermelhos nenhum dos dois teve, então ficou no cartão amarelo. Chegou um determinado momento do jogo que tinha 7 cartões amarelos para o México e 5 para a Polônia. E aí você via, eu assisti mais o jogo da Polônia, você via a Polônia meio com medo de marcar, sabe? Não podia tomar o terceiro gol, porque estava eliminada, mas não podia fazer aquela marcação muito forte. E, cara, como é que você marca o Messi sem poder fazer falta? Que loucura. Mas se a Polônia toma mais 2 amarelos e o México não toma nenhum, eles empatavam em 7 cartões amarelos e aí, pasmem vocês, em pleno 2022, o ano da tecnologia, o ano da inovação do Elon Musk comprando o Twitter, haveria um sorteio para ver quem passaria. Então, assim, pelo bem da minha sanidade, apesar da Polônia ter se classificado de uma forma bem covarde, pelo bem da minha sanidade, para eu não surtar aqui no YouTube com vocês, o negócio terminou assim. O México martelou o jogo inteiro contra a Arábia Saudita, só deu o México. Assim como a Argentina martelou também. Então, tava com cara de que o México ia ganhar de 3-4, que a Argentina ia fazer 3-4 e a Polônia ia ficar fora da Copa. Mas aí todo mundo falou, pô, que pena, que dó do México, que dó do México. Cara, eu não tenho dó. Eu tava torcendo pra Argentina fazer um golzinho, pro México fazer um golzinho. Muito porque a Polônia não quis jogar bola hoje. E eu não gosto de times e seleções que entram em campo para não jogar bola. Para não ter pelo menos uma estratégia para ganhar. Mas o México teve a chance dele, né? México e Polônia se enfrentaram. Foi um 0-0 sofrido, foi um 0-0 suado. Então, assim, o México, assim como todas as seleções, depende só de si mesmo quando começa a Copa. Se chegou no último resultado precisando fazer X gols e que a Argentina fizesse X gols, cara, eu não tenho dó. Teria, se fosse para sorteio e qualquer uma das seleções ficasse fora, porque é insano. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser das coisas mais simples como é que foram as eliminatórias, por mais que são eliminatórias muito diferentes em formatos, mas é menos ruim do que só um sorteio, do que um coin flip, do que um gira-gira, bolinha, roda-roda, chiquiti. Poderia ser, sei lá, ranking da FIFA, que também não acho que faz sentido, mas quase qualquer coisa, se não qualquer coisa, até um jogo extra, ou bate um pênalti cada um, ou sei lá. Qualquer coisa que não fosse puramente sorte para decidir um negócio desse tamanho. Eu espero muito que a galera pese na FIFA e ela reconsidere essa regra. Porque, cara, beleza, é um corner case, é uma coisa muito específica. Você empatar em ponto, você empatar em saldo de gols, em gols marcados. Gol sofrido não entra, porque se saldo de gols e gols marcados bateu, naturalmente gols sofridos vai bater. Mas empatar em pontos, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, que foi 0-0. E aí você vai para os cartões, empata em cartão vermelho, empata em cartão amarelo. São 6 critérios muito difíceis de bater. Assim, eu acho que historicamente a gente nunca teve um sorteio para decidir uma vaga em Copa, em oitavos de Copa. Então é algo muito improvável de acontecer. Mas um dia vai. Você pode ter certeza. Eu posso não estar mais vivo, o YouTube pode não existir. Um dia vai acontecer e vai ser maior vexame. Todo mundo parando para ver a FIFA sorteando quem vai para os oitavos. Enfim, vamos falar agora dos confrontos que estão decididos. Eu vou trazer o nosso bom e velho notepad aqui. Então a gente tem classificado desse grupo: Argentina em primeiro, Polônia em segundo, México ficou de fora por gols marcados. E aí quando você para ver, você vai ter Argentina contra... Vamos colocar com a letra maiúscula para respeitar as nações. Você vai ter Argentina num lado, Polônia no outro. Eu não sei mais escrever, lamento. Contra uma França aqui embaixo. E aqui você vai ter... Quem que ficou em segundo? A Austrália. É verdade.
Então, falando um pouquinho dessas oitavas, que pra gente é importante porque a gente passando em primeiro e continuando em cadeamento, a gente pega algum desses caras aqui possivelmente, tá? No nosso lado da chave. Então, Brasil em primeiro e Argentina em primeiro, eles se pegam na semi, não na final, caso a Argentina ficasse em segundo. Olhando aqui, cara, mais fácil do que ontem pra mim, tá? Eu acho que Argentina e França vão passar. As odds das apostas vão estar bizarras, contrárias, porque a diferença aqui é muito maior do que a gente estava conversando das oitavas de ontem. Inclusive, um aviso, quando a gente tiver todas as oitavas definidas, a gente vai parar e fazer na live um videozinho do nosso bolão, do nosso redondo das oitavas até a final. E aí vamos ver se a gente acerta alguma coisa, porque essa Copa tá meio estranha, né? É claro que eu já antecipo que o Brasil deve ser ex no meu bolão. No meu bolão não, né? Na minha simulação. Mas assim, aqui eu acho que França e Polônia, a Polônia vai vir super fechada e acho muito improvável que a França não consiga furar o bloqueio e ganhar por 2, 3 gols de diferença. São duas seleções, tanto a Argentina quanto a França, que se fazem 1-0 e tanto a Austrália quanto a Polônia precisam sair para criar, cara, são seleções que não são muito bem equilibradas ataque e defesa como é o Brasil, são seleções que não têm tanta criatividade ofensiva, que não tem um esquema tático muito bem montado para fazer a transição de meio pro ataque e ter os alas cobrindo, por exemplo. Então, assim, Argentina e França fazendo 1-0 e não tomando um gol no susto logo em seguida, tende a ser 2-3 porque vai abrir e vai desorganizar. E eu imagino que tanto a Polônia quanto a Austrália vão vir mordendo, mas vão vir mordendo para defender e lutando por uma bola. Tem o Lewandowski aqui que pode achar uma bola, pode fazer de pênalti, enfim. Mas para mim, França e Argentina são franca favoritas a passar aqui para as quartas de final. Não tem muita surpresa aqui. Pelo menos eu acho que não vai ter muita surpresa. Mas deixa aqui nos comentários. Você acha que a Austrália ou a Polônia vão ser zebra nas oitavas? Você acha que a França tá jogando a bola que precisa para ir passando e na hora que precisar talvez não vá dar conta? E eu acho que a Argentina tá crescendo. O Messi tá cada vez mais à vontade. O Enzo Fernandes entrou muito bem e parece que não sente o peso da camisa. Então, assim, a Argentina tá crescendo, a Argentina é uma seleção perigosa. Mas deixa nos comentários se você acha que a Argentina vai ser fogo de palha e vai cair pra Austrália, por exemplo. E, de novo, se não se inscreveu no canal, se inscreve, joinha se curtiu, dê joinha se não curtiu e deixa nos comentários o que você acha das oitavas, o que você achou dessa Dinamarca patética, pra mim, maior frustração até agora da Copa. E, cara, a Argentina vai atrapalhar? Nosso ex vai parar na Argentina? Vai parar na França? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por vocês. Esse foi o 11º dia de Copa e amanhã tem mais.